Mas, senhores, vou procurar ser breve dentro de duas indicações que eu tenho aqui, para gastar um pouquinho mais de tempo para fazer um breve comentário sobre uma ocorrência que teve hoje na nossa cidade e teve uma repercussão muito grande. E a gente, como bombeiro, fica com o coração assim, um pouco apertado quando eventos dessa magnitude acontecem, né? E, para mim não me demorar muito, eu gostaria de fazer duas indicações. Uma é a indicação de número 11, ela é direcionada ao senhor Carlos Alves para que seja realizada a limpeza e arroçagem em um ramal que tem aqui na Variante, depois da Gazinha, que dá acesso ao bairro Meritizal, ali na proximidade da Olivença. A vereadora Manelice, outra oportunidade, já tinha feito uma solicitação que o ramal fica paralelo àquele, eles fizeram lá a limpeza, porém, esse ramal da qual me refiro necessita de cuidados e atenção. Haja visto que ali tem praticamente 20 moradores, mas o acesso até o posto de saúde ocorre por ali, e num bairro onde não está totalmente habitado, ele serve também de adequado para a segurança pública. É importante que, além dos cuidados na saúde, também nós tenhamos essa preocupação. Então, essa é uma das indicações que eu tenho nessa noite. A segunda é correlacionada ao bairro do Cinturão Verde, onde fizemos uma vistoria na ponte que dá acesso ao bairro Cinturão Verde, onde existe praticamente 120 moradores, 120 famílias, naquela comunidade, e a ponte sofreu algumas avarias por desgaste do tempo. É uma ponte de madeira, onde nós percebemos nitidamente já a deteriorização de algumas peças em madeira, e é importante que se faça uma vistoria o quanto antes, por conta de que, inclusive, na cabeceira do lado de lá, existe uma pequena movimentação do solo, e essa vistoria se faz necessária para garantir a segurança dos moradores e dos transeuntes que têm acesso àquela comunidade. Essas são as duas indicações. Não poderia deixar aqui também, nesse momento, de fazer um breve agradecimento ao Poder Público Municipal, que esteve no último sábado entregando uma unidade de abastecimento de água para a comunidade da Boca da Alemanha, que vai para aquele ramal do Cintear. E já foi uma emenda colocada pela deputada Perpétua Almeida na ordem de R$500 mil, e agora teve o seu ciclo de encerramento, execução e, por último, a entrega para a comunidade, onde há relatos da comunidade local de 16 anos esperava por esse momento. E nós que estamos lutando desde o começo do mandato por melhorias, não só na rede de água, mas também na rede de distribuição, que possa suprir esse déficit da água, nós ficamos muito felizes ao ver aquela rede de abastecimento de água sendo entregue para a comunidade. E, por fim, gostaria de fazer um breve relato sobre a ocorrência do dia de hoje. Todos ficaram cientes, se não estiveram no local, mas acompanhados pelos meios de comunicação. E, tecnicamente, nós podemos dizer que aqui se trata de um grande incêndio, um incêndio de grandes proporções, pela natureza urbana, onde havia possibilidade de propagação do incêndio para as edificações vizinhas, e por se tratar também de um material altamente inflamável. Nós sabemos que houveram muitas perdas ali, mas essas perdas elas foram diminuídas em virtude da operação bem sucedida realizada pelo Corpo de Bombeiro, onde eu gostaria de ressaltar as instituições parceiras que estiveram colaborando em regime de colaboração no atendimento daquela ocorrência. A gente
teve 41 bombeiros envolvidos na operação e mais 40 civis que, de forma colaborativa, estiveram no local também para tentar diminuir os impactos e as perdas materiais, que graças a Deus foram só perdas materiais, onde foram resguardadas aquilo que é o nosso bem maior, o nosso patrimônio maior, que é a vida. E eu tenho certeza absoluta que se não fosse a boa coordenação pelas equipes que estavam no local, nós teríamos ali um desastre sem precedentes, né? Então, é importante que nós possamos fazer esse registro de agradecimento não só ao Corpo de Bombeiros, mas como todos os órgãos de segurança que estiveram no apoio para que aquela ocorrência acontecesse da forma que aconteceu, sem maiores incidentes. E ali nós podemos citar a Polícia Militar, a Companhia de Trânsito, SAMU, DEPASA e outras instituições que estiveram ali de forma bem colaborativa, participando naquela ocorrência. Eu poderia aqui citar alguns pormenores para que nós possamos entender o tamanho que foi a operação, onde nós tivemos ali 41 militares do Corpo de Bombeiros envolvidos, com um drone, com 2 caminhões de combate a incêndio. Nós tivemos caminhões de apoio-pipa, 8 caminhões de apoio, ambulância de SAMU, ambulância do Corpo de Bombeiros. Tivemos aí 24 militares da Polícia Militar envolvida também, Energisa, Ciretran, 3 combatentes, DEPASA, a Prefeitura com a sua estrutura, não só com o pessoal do trânsito, mas também algumas viaturas de apoio. E essa atividade ela se fechou da forma com que nós consideramos como um êxito, graças a esse aparato todo que estava disponibilizado. Podendo chegar numa ocorrência dessa, onde a gente vê 8 caminhões pipas e 2 do Corpo de Bombeiros, a gente pode ter uma falsa percepção de que a corporação não teria o carro suficiente para fazer a atuação no combate, mas é só uma falsa percepção, porque nós temos os nossos planos de contingência, onde ali é deliberado o poder operacional que o município tem em relação a essas operações de grande vulto, para que possa corroborar com o serviço do Corpo de Bombeiros e, consequentemente, atender de acordo com a necessidade. E eu vi ali, dentro daquelas 2 horas de combate, uma ação muito organizada, muito sistematizada. Não se chega numa ocorrência daquela magnitude fazendo uma develação do incêndio de forma instantânea. Pelo contrário, existem alguns fatores de ordem técnica, desde o estabelecimento das viaturas no local até as armações de linhas, onde primeiro se tenta manter e preservar para que o incêndio não se propague para as edificações circunvizinhas. A partir de então, começa o resfriamento e existe todo o cuidado até a intervenção e a entrada da equipe de salvamento dentro do prédio, para que a estrutura colapsada não venha a ocasionar um desastre secundário. Então nós percebemos ali, já termino, senhor presidente, que houve sim uma ação muito positiva e dentro daquilo que os padrões operacionais exigem para o atendimento naquele tipo de ocorrência. Parabenizo aqui a todos os voluntários, empresas que dispuseram dentro dessa ação coordenada, contingenciada pelo Corpo de Bombeiros, os seus bens para que pudessem ser diminuídos os impactos, e certamente ali o tempo não me resta nomear, mas foram muitas viaturas que foram salvas dessa ocorrência, que poderia ter sido um desastre bem maior. Obrigado a todos pela atenção, Deus abençoe a festa da nossa sessão.